Você sabia que com apenas o seu celular você é capaz de fazer isso? No título do vídeo eu botei como fazer uma animação do Catnap, mas na real, se você ficar até o final desse vídeo, com certeza você vai aprender a como fazer uma boa animação de verdade. E isso mesmo que você nunca tenha animado antes, só vem comigo. Se você aprender a fazer o que eu vou te mostrar hoje, você vai passar na frente de muita gente. E eu sei disso porque a maioria da galera que assiste o meu canal sonha em fazer animação, mas só vive assistindo Guilherme Alves, Torajo, Dalmask, Daniel e Jimmy, e tá tudo bem assistir esses caras. Eu mesmo assisto de vez em quando. Mas eu quero que você saiba que canal de Toon Vlog não é de tutorial de animação, ok? Então mesmo que você não goste do nosso amigo Catnap, é seu dever assistir esse vídeo completo até o final, porque eu vou te ensinar todo o passo a passo de um processo de animação 2D em ciclos de animação, que serve tanto pra anime, quanto pra estilo cartoon, stickman, qualquer coisa. E se você não me conhece, eu sou o Rasurado e minha missão é levantar uma nova geração de animadores de verdade. Eu tô brabo mesmo hoje. E se você quiser fazer parte desses animadores, já se inscreve aí no canal e deixa o like. E se prepara que eu vou te dar uma aula completa agora, ok? Bora pro meu celular. Beleza, galera, já estou aqui no aplicativo FipaClip. Se você não conhece esse aplicativo, o link tá aí na descrição pra você baixar, é de graça, pega em qualquer celular Android e iOS, tá bom? Aqui tem uns projetos que eu já mexo, mas o seu vai estar em branco, tá? O mais importante é você clicar nesse botão rosa aqui embaixo, Animais, pra você tá criando a sua animação, que eu vou nomear como Catnap andando. Beleza, galera, por enquanto o nosso projeto vai ficar assim, eu não vou mexer em mais nada, vou deixar 12 FPS mesmo e vou clicar aqui embaixo em criar projeto. E a primeira etapa que a gente vai fazer aqui, galera, é importar uma imagem do Catnap que eu baixei do Google, pra mim ter uma referência pra a partir dela criar um esboço, ou seja, a partir dessa imagem a gente vai estar criando o nosso esboço aqui, ó. Isso aqui vai ajudar muito o pessoal que tem dúvida em relação ao esboço, né? Clica nesses 3 pontinhos aqui no canto, vem em adicionar imagem, aqui na pasta downloads está o Catnap que eu baixei lá, tá, galera? Ele tá, nossa, como ele tá enorme. Eu vou colocar ele aqui no canto da tela como uma referência pra gente estar criando o nosso esboço, tá? Beleza, a gente sabe que é um personagem bem pequeno e cabeçudo, né? E tem um rabão, ok. O que a gente vai fazer agora é fazer em stickman, porque vai ajudar muito o pessoal que é iniciante e não sabe fazer esboço ainda, tá? Faz aí o tamanho que você imagina que você quer a cabeça do personagem. O tórax dele é bem pequeno e as pernas não são muito grandes também, cara. Agora os braços dele já são um pouquinho maior. Olha, galera, comecei aqui o nosso esboço, né? Não sei se vai ficar bom mesmo o resultado, mas a gente, ó, se espelhou na imagem dele. É um personagem cabeçudo, aí as pernas pequenas e os braços médio, entendeu? E aqui o tórax dele é pequeno. Agora eu vou estar criando com vocês aqui uma animação para ficar uma caminhada bem fluida, galera. Bom, o primeiro frame de uma caminhada, a gente que estuda, a gente sabe, né? Esse aqui é o frame onde ele tá partindo, que ele tá com o pé traseiro aqui no chão, o pé de trás dele aqui no chão. Quando vocês for desenhar, vocês fazem isso aqui, beleza? Criou o segundo quadro, que a gente chama de passada, onde a perna dele vai fazer o número 4, que quem já assistiu os vídeos antigos do canal sabe que eu uso essa técnica, tá bom? Você pode contornar toda a cabeça do seu esboço do jeito que tá, só vai mudar a posição das pernas. As mãos também, galera, estão uma passando pela outra, mudando de posição, então vai ficar basicamente assim, ó. Criamos 2 quadros, mas se você dar um play ainda vai ficar muito bugado, parece que o Catnap tá correndo travado, tá? Agora a gente vai criar mais 2 quadros que eu vou chamar de alto e baixo. Você clica no primeiro frame, segura e adiciona um quadro branco entre esses dois. Aí você vai começar criando o quadro baixo, que eu falo. Por que quadro baixo? Bom, você vai lá circular a cabeça do seu personagem, copiar, vir no próximo quadro, colar e abaixar ela um pouco o nível. Se você olhar as sombras ali da cebola, ele abaixou o nível ali, ó, da cabeça, ok? Basicamente aqui, ó, o movimento que você tem que seguir é fazendo a perna traseira levantar mais um pouco e a da frente vir aqui, ó, ficar entre o frame posterior e o frame anterior, ok? Desse jeito. Nesse caso as mãos não mudam muito, tá, galera? Elas voltam pouca coisa aqui, ó, mas elas estão seguindo a sombra vermelha aqui, ó, do quadro anterior. Aí você vai criar mais um quadro, ó, já é o quadro número 4, vai colar a cabeça do personagem, mas dessa vez é o quadro alto. Ou seja, você vai fazer a cabeça dele um pouco mais alto, tá bom? Só segue o que eu tô ensinando que no final você vai ver o resultado, beleza? Aqui nesse quadro é a perna da frente que você vai fazer mais pra cima, ó. Vai seguindo pra você não errar os movimentos, ok? A perna da frente aqui ela tá mais pra cima do que o normal. E a perna de trás, ela está intermediária, ou seja, ela está no meio das duas sombras, da sombra futura e a sombra traseira. Se você não tem o FipaClip Pro e não tem como ver a sombra futura, não se preocupa que dá para fazer também sem a sombra futura, olhando só a traseira. É só dominar essa noção que eu estou ensinando para vocês, ok? As mãos você também pode fazer entre as duas. Como que você aprende essa noção de entre as duas? Bom, se uma tá aqui e a outra tá aqui, o meio delas é aqui, mas é bem aqui mesmo que eu vou colocar a mão dele, ó, a bolinha aqui com a noção da mão, ok? E assim com a outra mão também.
Galera, eu vou dar um play aqui pra vocês e se vocês gostarem já de como tá a movimentação, já deixa o seu like, cara, porque tá bem fofinho, dá uma olhada só. Já parece que o Catnap tá andando, é um esboço caminhando aqui, ó, com a fofura do Catnap, tá, galera? Se você olhar aqui, a gente usou só 4 quadros, né, mas como eu gosto de caprichar e falei que ia dar uma aula pra vocês aqui, eu vou colocar mais frames pra deixar essa animação aqui mais lisa, mais fluida, ok? Entre o quadro 1 e o 2 eu vou adicionar um quadro, entre o 3 e o 4 eu vou adicionar um quadro, e entre o 5 e o 6 eu vou adicionar um quadro. Ou seja, adicionei 3 quadros brancos aqui embaixo e agora vai dar um total de 7 quadros. E aqui é muito fácil, galera. Para você aumentar a fluidez, basta você fazer o seguinte, olha. Você copia a cabeça do seu personagem para não precisar ficar desenhando ela de novo, tá? Arrasta ela um pouquinho entre os 2 quadros porque ela começou a baixar, ok? E aqui você vai desenhando a movimentação sempre seguindo entre os 2 frames. Ou seja, se a primeira mão tá em cima e a segunda tá mais embaixo, você só acompanha indo em direção ao próximo frame, cara. É a coisa mais fácil que tem. Aqui, ó, o pé dele vai começar a se levantar, ou seja, eu vou desenhar um frame intermediário e faz assim em todos os quadros, beleza? Eu vou acelerar o vídeo aqui, mas você vai ver como vai ficar bem mais fluida a nossa animação. Galera, prontinho, cara, eu terminei aqui a animação e ela realmente tá muito fluida, eu tô gostando muito, tá? Dá uma olhadinha aí no resultado, olha só, o personagem tá caminhando aqui, ó, e tá dando uns passos agora muito mais fluidos que antes, e isso aqui é só o esboço da nossa animação, beleza? Deixa um comentário aí embaixo sobre o que você tá achando, tá bom? Você tá gostando aqui da fluidez dessa animação, tá? Eu até achei que o personagem ficou um pouco lento, então pra você que reclama que as suas animações ficam estranhas, lentas, cara, basicamente você tem que aprender a mexer com isso aqui, ó, o FPS aqui no cantinho, ó. Tá 12 FPS e se a animação tá lenta, você aumenta os FPS que vai aumentar a velocidade. Se a sua animação tá muito rápida, você diminui os FPS e dá uma olhada como é que fica, tá? No meu caso a animação tá lenta, então eu vou deixar 16 FPS ao invés de 12. Vou voltar aqui, salvar a mudança. E olha só, galera, como que já ficou muito mais fluido aqui, ó, mais bonito o nosso personagem andando. Tá mais veloz aqui, tá mais bonito, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai pra etapa 2, que é o esboço encorpado, beleza? Porque esse esboço que a gente fez aqui se chama esboço de movimento. A gente quis captar os movimentos do personagem caminhando e já ficou joia. Agora a gente vai começar a criar de fato o nosso Catnap, que é o nosso personagem, tá? Então depois que você fizer um esboço em palitinho, daí você cria uma nova camada aqui embaixo pra poder começar a fazer o esboço encorpado. Diminui também a opacidade dessa camada para não estar atrapalhando muito o desenho agora, tá? Bom, eu gosto de selecionar essa segunda caneta aqui, ó, porque ela dá uma sensação mais de esboço mesmo, parece que ela foi feita para esboçar, sabe, como se fosse um lápis. Eu coloquei o Catnap aqui de novo, galera, porque agora a gente vai começar a fazer o segundo esboço dele, então eu tenho que dar uma olhada nele aqui de novo pra gente tentar fazer um esboço mais fidedigno, beleza? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que o Catnap na imagem que eu baixei tá de frente, então a gente vai ter um trabalho aqui pra mudar ele de lado, ok? Bom, acredito que a cabeça dele seja, basicamente, eu vou começar a fazer umas formas aqui, eu sempre trabalho com formas de geometria aqui, sabe? Bom, ele tem uma bochechona aqui, vou tentar representar com isso, tem um narizinho aqui na ponta, a boca dele vai ficar assim, mais ou menos. Não pode esquecer das orelhas aqui em cima, né, pessoal? Orelhona dele, tá muito cabeçudo, cara, eu vou diminuir um pouco aqui pra ficar dentro do esboço. Pensa que personagem bocudo, galera do céu. Galera, tá bem feio o nosso esboço, mas ó, esse feio é o certo, entendeu? Muitas pessoas querem fazer esboço e acaba fazendo muito detalhado, depois fica sofrendo pra desenhar tudo. O esboço encorpado é mais pra... a função dele é pra pegar a forma do personagem, então não é pra pôr detalhe aqui, tá bom? Deixa isso pra próxima etapa. O corpo desse personagem é muito fácil, galera, é uma bola oval, como se fosse uma gota, né? Aqui vai ter o colarzinho dele de lua. O colarzinho dele eu vou fazer depois pra aplicar um movimento de sobreposição, ok? Cara, ele anda com a mão aberta, cara. Não sei se eu faço ele com a mão fechada ou com a mão aberta. Vou fazer ele com a mão aberta. No exemplo que eu baixei aqui, ele só tem 3 dedos, cara. Eu não sei se o Catnap tem mais dedos, mas eu vou seguir o que tá ali. Tá um pouquinho esquisito o nosso Catnap, galera. Eu não tô gostando muito não, cara, realmente. Mas vai dar pro gasto aqui. Cara, espero que você tenha entendido essa ideia aqui, então, que o esboço 2 é mais pra pegar as formas, a volumetria. Se você perceber, ó, eu não fiz aqui ó, o colar dele, eu vou fazer em outra etapa. Eu não fiz o rabo dele nesse momento, que vai ser um princípio da animação de sobreposição. E agora eu vou acelerar o vídeo, mas agora o que eu vou fazer é basicamente isso, é pegar essas formas dele e ir colocando aqui em todos os quadros, tá bom?
Galera, uma coisa importante que eu não contei aqui, ó, coisas importantes, vamos lá. Primeira coisa é que você pode copiar partes do seu personagem pra otimizar o tempo, entendeu? Já que aqui é o esboço. E a cabeça dele, dá pra você copiar sempre ela em todos os quadros. Só lembre de movimentar ela, né? Se o esboço tá abaixando a cabeça, você abaixa também. Se o esboço volta a subir a cabeça, você copia ela e sobe também, entendeu? Vai pegando os movimentos dele, mas não precisa desenhar uma cabeça por quadro, senão iria demorar muito, ok? Vai só copiando e colando, igual eu tô fazendo aqui. Galera, dá uma olhada nessa fluidez aqui da nossa animação, cara. Claro que tem o Catnap piscando ali no canto, que eu esqueci de tirar ele. Mas, galera, tá muito bom, de verdade mesmo. Uma animação da Disney aqui pra vocês, ó, do Catnap andando. E assim a gente terminou o nosso segundo esboço, que é o esboço de formas, tá bom? Pra criar aqui a profundidade do nosso personagem aqui, beleza? Cara, eu tenho uma coisa pra pedir pra você. Se você tá gostando desse vídeo, cara, compartilha ele pro seu amigo que gosta de animação, sua amiga. Manda pra galera aí, cara. Tô precisando que vocês compartilhem o vídeo, porque isso me motiva, me ajuda também, né, a crescer o canal. E também ajuda mais pessoas, porque esse conteúdo vai chegar a quem tá disposto a melhorar. Então, você quer ajudar o seu amigo na animação? Manda esse vídeo lá, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ajudar muito ele. Agora, meus amigos, estamos na última etapa, que é a Line Art, né, a famosa Line Art. E não sai do vídeo, tá bom? Você deve pensar, cara, eu já sei fazer esse negócio, eu não vou assistir agora. Mas é aqui que muitos erram, aqui que muitos realmente se enganam, galera, porque tem umas macete aqui que você vai ter que aprender a fazer, tá? Primeira coisa, eu peguei aqui, como você pode ver, a primeira caneta que a gente usou no esboço, só que daí você diminui a ponta dela, né, pra fazer a line art. Fica aqui comigo que eu vou mostrar um erro aqui, ó, que muita gente tá fazendo, e por causa disso as animações estão ficando bugadas, tá bom? Vamos lá, você já começa fazendo o seguinte, ó, criando uma nova camada, aqui, beleza? Camada 3. E a camada 1, que era o esboço de palitinho, você já pode até desativar ela. Agora você abaixa a opacidade do esboço 2, ó, que é esse aqui, ó, que a gente tá usando, deixando 58%. E a camada 3 tá vazia, que a gente vai fazer a nossa line art aqui, tá? Bom, eu deixei o pincel com o tamanho do 3 e agora a gente vai tentar criar o rosto do nosso Catnap de lado, né? É um pouco difícil, porque eu sempre quando eu vejo ele, ele tá de frente assim, ó, mas vamos lá. Pessoal, imaginar a cabeça dele aqui, ó, de perfil não foi muito fácil, mas o resultado tá ficando assim, tá bom? Tô apagando aqui, tentando resolver o olho dele. Aí, ó, pra ficar mais de frente. O nosso Catnap também é engraçado, mas ele vai ficar assim de lado, tá bom? Cara, eu recomendo você circular a cabeça depois que você terminar e copiar ela nos frames igual você fez com o esboço, e abaixando ela, né, seguindo a movimentação do esboço. Só que depois do frame 4 eu vou decidir redesenhar ela de novo, entendeu? Recontornar ela, pra animação não ficar também só um quadro mexendo, movendo. Então, galera, o que eu vou fazer aqui é contornar aqui essa cabeça que eu desenhei novamente, tá bom? Só pra mudar aqui um pouco o traço, né, fazer um novo traço, mas é a mesma imagem basicamente. Aí depois que eu redesenhei essa cabeça, galera, eu vou lá copiar ela em todos os quadros novamente, seguindo o fluxo aqui da movimentação, né? Galera, tem umas coisas que eu quero passar aqui pra vocês que eu vou fazer, tá bom? Primeiro, é esse pelo aqui no rosto do Catnap. Eu vou começar a apagar ele pra fazer tipo uma movimentação sobreposta, ó. Ele vai cair e os pelos no rosto dele vai se movimentar de forma diferente. Ou seja, como ele é o pelo, eu considero ele um peso mais leve que o Catnap. Isso aqui é coisa pro curso que eu tô fazendo, que eu vou ensinar. Basicamente aqui, ó, os pelos estão mais leves, né? Eles vão fazer um outro movimento, ó. Você vai apagando ele. Como o Catnap tá indo pra baixo com a cabeça dele, você vai fazendo os pelos ficando, entendeu? No último frame aqui, ó. É uma movimentação, é o princípio da animação de sobreposição que a gente tá fazendo aqui, tá? Então é como se esse aqui tivesse vida própria, fosse algo separado ali do personagem. Dá uma olhadinha, ó, como que tá ficando, ó. Parece que os pelos aqui da bochecha dele já tá se mexendo de uma outra forma. Se você quiser aplicar nas pontas da orelha dele, dá pra aplicar também, tá? Eu vou estar fazendo isso aqui. E agora o resto, galera, vocês vão ter que contornar e criar tudo, tá bom? Eu vou acelerar o vídeo aqui pra não ficar muito longo, mas eu vou aplicar aqui uma sobreposição na orelha e vou contornar todo o resto do personagem aqui, beleza? Terminamos a nossa line art do nosso Catnap aqui, galera. Se você percebeu, eu fiz até a cauda dele que tava faltando. Basicamente eu fiz o esboço dela ali e depois eu fiz a line art, tá, galera? Eu vou estar dando um play pra você estar analisando, mas eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou mostrar pra vocês um erro que muitos animadores fazem, cara. É insano o tanto de gente que erra nesse mesmo erro aqui. Eu vou dar um play pra você analisar essa animação.
Cara, tá bonita a animação, tá fluido, o personagem tá caminhando bem, né? Só que tá o seguinte, galera, o personagem tá dando uma passada só. Deixa eu explicar aqui pros leigos, ó. Basicamente, são 7 frames e o primeiro frame, a mão direita dele tá atrás aqui, ó, nesse lado, ok? Aqui, ó, circulando com o laço, a mão dele tá aqui. Só que, no 7º frame, a mão direita dele tá aqui, ó. A mão dele chega aqui na ponta aqui, ó. Aí quando volta pro primeiro, ela já aparece aqui de novo, galera. Ela não faz o processo de voltar calmamente aqui até ali. Tipo, a fluidez tá bugada. Isso aqui é um erro de looping, um erro de ciclos, tá, galera? Ou seja, os 7 frames não é suficiente para poder traduzir esse catnap caminhando. Então eu vou estar resolvendo aqui com você. Então se você não entendeu nada, só presta atenção que você vai estar entendendo até o final do vídeo, tá bom? A primeira coisa que você faz para resolver esse erro é vir aqui nos 3 pontinhos aqui em cima e depois clicar em visualizador de quadros, onde vai mostrar todos os quadros do seu projeto. Bom, você vai copiar todos os quadros novamente. Como que você faz isso? Você clica nesse quadradinho aqui em cima, ó. Aqui, ó, selecionei todos os quadros, copiei e vou colar aqui, ó. Beleza, galera, totalizando um total de 14 frames. Agora, galera, a partir do quadro 8, que é o primeiro quadro, né, depois do 7, que era o último que a gente tinha, a gente vai começar a inverter aqui os membros do catnap. Não é muito fácil não, viu, galera? Por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Dá pra desativar a cauda por enquanto, que ela vai ficar só enchendo o saco para atrapalhar aqui a nossa visibilidade. E a gente percebe que a mão dele, essa mão aqui, é para ser a mão direita, certo? Basicamente você tem que começar a arrumar fazendo ela voltar aqui, ó. Porque aqui ela tá como se fosse a mão esquerda. Então você tem que fazer a mão dele sobrepor ao corpo, galera. É um erro bobo, grotesco assim de desenho, de perspectiva, que você tem que ter a noção, ó. Você percebe que a mão dele tava começando a se esconder, se tornando a mão esquerda? Bom, a gente tem que lutar pra deixar ela ser a mão direita, entendeu? Então eu vou desenhando aqui por cima, ó. Aqui temos um frame que dá pra explicar melhor isso, ó. Basicamente eu vou apagar toda essa mão que tá aqui na frente, ok? Dessa forma aqui, e vou fazer essa mão que está aqui borrada, que estava atrás do corpo dele, passar aqui na frente, galera, como se ela fosse a mão direita, entendeu? Aqui dá para explicar bem para vocês, tá? Aí você vai redesenhando o corpo dele, aqui começa a surgir a mão dele, e não esquece que a gente vai fazer o mesmo com as pernas, tá bom? Por exemplo, esse joelho aqui, ó, ele tá na frente do outro, ou seja, eu vou inverter, eu vou colocar essa perna aqui, ó, na frente daquele joelho. Esse joelho eu vou apoiar mais para trás. Uma coisa que eu gosto de fazer é diminuir esse pé aqui um pouco também, ó. Porque como ele é um pé que tá indo mais para trás lá, eu diminuo ele, dou uma mudancinha aqui. Já fica bem interessante essa animação, tá? Então, aqui novamente a mão dele já inverteu. A gente vai ter que apagar e construir a mão dele aqui do jeito certo, beleza? No caso seria ela passando aqui, ó. Olha essa perna aqui, ó, vê como ela tá na frente da outra perna? Vamos ter que apagar toda ela para tá desenhando aqui essa perna que tá no chão aqui, ó, ela que vai ficar na frente agora, galera. Então essa aqui é uma noção que a gente vai tendo conforme vai ganhando experiência no FEPA-Clip, tá? Eu vou acelerar o vídeo aqui, mas eu vou resolver todos esses bugs. Prontinho, galera, o nosso catnap já tá dando os 2 passos agora, normalmente, tá muito fluido e boa essa animação. Porque eu fiz o que eu contei pra vocês, né? Eu troquei cada membro dele agora até o último quadro, até o frame 14 aqui, ó. E ficou basicamente bem fluido e bem legal, galera. Agora eu quero fazer um efeito de sobreposição ação com essa cauda do catnap. Porque eu não sei pra vocês, galera, mas pra mim, essa cauda dele tá tendo um movimento muito rápido. Eu quero deixar ela com outro timing na animação. 2 times diferentes. Tem que fazer uma mágica aqui no FEPA-Clip que poucas pessoas sabem fazer, galera. E eu vou estar mostrando isso aqui pra vocês agora, beleza? Bom, basicamente eu vou no frame 7, que é o último frame que a gente tinha desenhado no início. Eu vou pra camada 5 aqui, que é a camada da cauda, e vou copiar ela, ó. Eu já tô aqui, ó. Aí eu vou pra último frame, o penúltimo, na verdade, que o último é o mesmo, né, que a gente copiou, e vou apagar o penúltimo e vou colocar aqui, ó, a mesma cauda, beleza, galera? Agora a gente fez o quadro 13, né? Agora a gente vai voltar pro quadro 6, vai copiar essa cauda aqui do quadro 6, vai lá pro quadro 13, pro quadro 12 na verdade, porque o 13 a gente já copiou, né? Você vai arrancar essa cauda e vai copiar ali a 6 aqui, vai voltar pro 11 e vai fazer a mesma coisa, galera. Ou seja, a cada 2 frames a gente vai utilizando a mesma cauda. Agora a gente vai pro quadro 5, né? Copiar essa cauda, vai arrancar aqui a do 10 e vai colar ela, vai arrancar do 9 também e vai colar, beleza? Agora eu voltei pro 4 e a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou acelerar aqui porque senão vai ficar enjoativo pra você. Eu acho que você já entendeu o que eu tô fazendo, beleza? Perceba, pra você
não bugar, que é sempre o dobro, né? Se eu tava usando o 4, agora eu vou no frame 8 e assim por diante. Prontinho, galera, terminei aqui toda a line art do personagem e coloquei todos os timings, tanto da cauda dele quanto dele caminhando em geral, galera. E pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar pra parte 2 colorir e também colocar, que eu acabei esquecendo de colocar a lua, o pingente dele, cara, não posso esquecer disso, mas eu vou estar deixando pra uma parte 2 se esse vídeo pegar muito like, tá bom? Vocês têm que dar muito like, aí eu faço a continuação, coloco um cenário, eu pinto ele, vai ficar muito top, tá bom? Vou estar mostrando agora o resultado pra vocês, eu vou estar deixando um curso aqui que me ensinou essa técnica e muitas outras, então se você quer dar o próximo passo e dominar de verdade a animação, dá uma olhada nesse curso aqui, ó. Você tá com dificuldade de fazer animação? Já chegou a pensar que nunca vai conseguir aprender? Calma, talvez você precise de algo um pouco mais completo do que esses vídeos de YouTube para destravar sua animação. E a melhor solução para você hoje se chama Animafácil, um curso focado em mostrar todos os processos para você criar uma animação completa do zero. Diferente dos vídeos do YouTube, esse curso é organizado. Ele ensina um método de aprender a fazer todos os movimentos fluidos e cenas de animação com todos os detalhes, pós-produção. Tem muita coisa que eu faço hoje na animação aqui no canal que eu aprendi lá, ou seja, lá você vai subir o nível da sua animação. Sem contar que o curso atualizou. Além dos módulos para programas de computador, ele também tem um módulo para animação para o celular e também tem outros vários bônus que você tem que ver. E além de tudo isso, o curso tá em promoção, cara. O link tá no comentário fixado e aqui abaixo do vídeo na descrição. E depois que você monetizar o seu canal de desenhos, você recupera o seu investimento, beleza? Galera, estamos de volta aqui, agora sem mais enrolação, bora ver o resultado em 3, 2, 1, já! Cara, eu não sei vocês, mas eu gostei muito desse resultado, porque basicamente o personagem tá igual o da Disney, andando super fluido, a 16 FPS, a cauda dele tá em outro timing, se você perceber, agora ela não tá chacoalhando tão rápido, ele tem efeitos de sobreposição na orelha dele, também nos pelos da bochecha. Me deixa um comentário aí, eu quero saber a sua opinião sobre esse catnap, se você gostou, se você quer a parte 2, também deixa um like, compartilha pra geral, os links pro curso Animafácil, eu também tenho um grupo grátis no Telegram, se você não tiver dinheiro, entra lá, tá aqui abaixo do vídeo, é só você clicar pra poder tá fazendo, tá bom? Agora aqui na tela eu vou tá deixando a parte 2 do catnap se eu já tiver feito, tá bom? Colorindo, mas se eu não fiz, tem outros vídeos aqui, tanto do catnap, de animação que você precisa assistir, então dá uma clicada aí, tá? Falou!